E aí, galerinha? Vamos lá estudar a Guerra Fria. Meu amigo, que assunto maravilhoso, né? Se você tá notando ali atrás a ausência dos meus quadros é por conta da umidade. Tive que tirar, que tá enrugando. Os quadros ficou meio feio. Enfim, né? Só, só pra... o que aconteceu com os quadros do Bruno, né? Mas enfim, Guerra Fria, gente. Bora lá, vamos estudar esse período maravilhoso que é a Guerra Fria. Por que maravilhoso? Porque é muita loucura, né? O que vai acontecer aqui é bem emblemático, né? São duas superpotências que vão brigar, mas não brigar ao mesmo tempo. É aquela briga de, ai, se tu vier pra cima de mim, eu te mato, né? Mas a gente fica de boa, tu fica no teu canto, eu fico no meu e vai assim, né, por um bom tempo de 1947 a 1991. Primeira coisa que tu tem que saber sobre a Guerra Fria. A abordagem histórica que eu mais gosto disso daqui é a abordagem de periodização, tá? É quando a gente divide a Guerra Fria em vários períodos específicos para facilitar a compreensão, né? Muita gente passa a Guerra Fria em uma aula só, e aí tu vê desde Guerra da Coreia até o fim, né? Até lá ó, a queda do Muro de Berlim, que eu acho que é uma abordagem não muito legal, tá? Eu prefiro ver por pequenos períodos. Então a gente começa vendo a fase clássica, que vai de 1947 a 1954, ali na era Truman, tá? É uma época mais agressiva, uma época de montagem, a gente vai ter blocos se formando, a gente vai ter políticas econômicas se formando, a gente vai ter tratados, né, entre as influências, né, se formando, entre as potências e as áreas influenciadas por elas se formando, beleza? E a gente tem então essa fase mais agressiva, tá? De 1955 a 1962 a gente vai ter o período conhecido como coexistência pacífica ao longo dessa década de 50 e início da década de 60, tá? É um momento mais tranquilo, tu fica na tua, eu fico na minha, a gente se tolera e tá tudo de boa, tá? E a gente vai ter, né, em 1962, a crise dos mísseis de Cuba, que é o estopim, né? É o ponto de maior tensão da Guerra Fria, é quando quase a gente teve bomba atômica explodindo no mundo todo, tá? É o que a gente chama de auge da Guerra Fria. Depois a gente vai ter um período bem doido, tá? Isso daqui, se tu conta pra alguém na rua, a pessoa pode ser que não acredite, né? Que de 1962 a 1979, quase 2 décadas aí, tá? A gente vai ter um período chamado detente, onde a gente tem uma aproximação entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Mais do que se tolerarem, eles vão até cooperar em algumas decisões, tá? Então, a gente vai ter uma aproximação entre as superpotências que se odeiam, né? Então, é bem interessante essa situação. E aí a gente tem a última fase desse período, que é de 1979 a 1991, a Segunda Guerra Fria, tá? Que são os anos Reagan, né? É a volta, né, do quase que uma Guerra Fria clássica, né, com aquela tensão, aquela denúncia ao comunismo, aquela denúncia ao capitalismo, muita tensão, né, um acirramento exacerbado, tá? E a gente tem então o fim da Guerra Fria em 1991, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é esse mapinha aqui, esse gráfico, né? Quando tu pensar assim, pô, como é que foi a Guerra Fria? Pensa num W, né? O W onde a segunda perninha é maior, né? Foi assim a Guerra Fria. Começou com uma determinada tensão, tá? E aí a gente vai ter essa tensão diminuindo aos poucos até chegar na década de 50. Década de 50 a 60 a gente tem uma tranquilidade, né, que foi a coexistência pacífica, o auge em 1962 com a crise dos mísseis de Cuba, e aí depois um declínio, né, acentuado para a gente chegar na detente, e a detente uma aproximação entre as superpotências, e depois, né, com a chegada de Ronald Reagan, né, a gente tem o início da Segunda Guerra Fria ali no início de 1980, tá? Nas décadas de 80. E aí o fim da Guerra Fria em 1991, com a tensão lá em cima e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então, a aula de hoje, né, esse conjunto de 4 aulas que eu estou fazendo hoje, né, que você está vendo nesse bloquinho aqui, é o que a gente chama de Guerra Fria Clássica, né, a fase clássica da Guerra Fria, a montagem, né, dessa situação toda. Outra coisa que eu quero falar para vocês, algumas coisas a gente vai ver dentro de Guerra Fria, outras veremos separada. Como assim, Bruno? Vou dar um exemplo. Revolução Chinesa, que eu vou postar junto com esse conjunto de aulas de Guerra Fria. É um assunto que acontece dentro desse período,
tá? Mas não é um assunto que a gente vai ver dentro de Guerra Fria, porque eu considero que é um assunto que dá para ver separado, tem essa importância, tá? A mesma coisa serve para independências na África e na Ásia, tá? As lutas de libertação da África e da Ásia. A gente vai ver um conjunto de aulas específicos sobre isso. Outro assunto que a gente vai ver separado de Guerra Fria, mas que está dentro desse período, são as questões árabes, né? Então, a questão Palestina, guerra Irã-Iraque, guerra do Golfo, todas essas situações. Beleza? Então, só para você ter essa noção. Tranquilo? Mas vamos parar de falar né, metalinguisticamente aqui, vamos falar do que é o alvo dessa aula, que é a Guerra Fria Clássica, que vai durar aí de 1947 a 1954, né, e vai ser a primeira fase, né, a montagem desse conflito. Primeira coisa que tu precisa saber, né, acaba a Segunda Guerra Mundial e qual é a principal consequência? A principal consequência é Estados Unidos sendo a maior potência do mundo, tá? Basicamente é isso, tá? A gente vai ter aí criação da ONU, né? A gente vai ter uma redivisão de terras, a gente vai ter alguns países novos surgindo, tá? Mas basicamente o que é mais importante para o teu estudo é que a gente tem os Estados Unidos emergindo como a grande potência mundial. Mas ele está sozinho? Não. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também cresceu muito, tá? Nesse período do entreguerras e como venceu a guerra ao lado dos aliados, né? Venceu o Bigodinho e mais, né? Tomou vários territórios do leste europeu. Então a gente vai ter a URSS se tornando aí uma superpotência também. Então a gente tem duas superpotências: Estados Unidos capitalista e URSS socialista, tá? E aí um odeia o outro. Por quê? Porque capitalismo não gosta, né, dessa situação de ter o socialismo, né? Não tem nada a ver, nós odiamos socialismo. Socialismo não gosta dessa situação de ter o capitalismo, nós odiamos capitalismo. Então a gente vai ter um mundo bipolar, né? Que é isso, Bruno? É um mundo assim que uma hora tá feliz, outra hora tá triste? Não. É um mundo que é dividido no meio, né? Um mundo que tem metade aí, metade entre aspas, né? A gente sabe que vai ter aí um desequilíbrio, um certo desequilíbrio, mais países de um do que de outro, né? Mas a gente vai ter aí uma boa parte sendo capitalista e uma boa parte sendo socialista, tá? Ou você é um, ou você é outro. Não tem como escolher algo, né, meio termo. A gente vai ver, né, na aula de luta de libertação Ásia e África, que ainda vai ter alguns países que vão dizer, não, eu não sou nem capitalista nem socialista, eu sou terceiro mundista, né? Mas ainda assim a gente tem, não tem como fugir, né? Ou uma coisa ou outra, tá? A gente vai ter a situação de que nunca houve um conflito direto entre o Tio Sam e o Ursão da URSS, tá? Por que que nunca houve um conflito direto? Por conta da bomba atômica, tá? A gente não quer destruição global, a gente quer continuar nesse planeta, né? Esse planeta bonito, né? Cheio de coisas lindas, nossa, é verde, tem várias árvores, tem águas, né, verdejantes, coisa maravilhosa. Por que que a gente vai destruir esse planeta maravilhoso, né? Não vamos. Então a gente vai ter a gente vai ter essa evitação, né? A gente vai evitar, vai fugir, driblar os conflitos diretos entre as superpotências. O que que as superpotências vão fazer? A gente não se enfrenta diretamente, mas a gente apoia causas, né? Então a gente vai ter guerras isoladas, né? Conflitos indiretos, como por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, tá? A gente vai ter a própria Cuba, né? Investimento da URSS em Cuba, beleza? Então vários conflitos isolados. Tranquilo? A gente vai ter essa rivalidade geopolítica ideológica. O que que isso quer dizer? Vamos por partes. Rivalidade, rixa, né? Briga. Geopolítica. Geopolítica envolve toda a geografia político e econômica mundial, né? E ideológica é a questão de ou eu sou capitalista ou eu sou socialista, tá? No que eu acredito? Eu acredito no mercado do capital, no mercado do dinheiro, da maximização de lucros, né? Na mão invisível do Adam Smith, ou eu acredito no socialismo do Karl Marx, né? Onde a gente não teria classes sociais, onde um Estado regulador, né, controlaria a economia e a política até nós chegarmos a um comunismo onde não existiriam classes sociais nem sequer Estado. No que eu acredito, né? E aí a gente vai ter essa disputa entre esses dois modos de pensar, modos de ser, modos de
viver, né, por áreas de influência, né? Então a URSS tentando conquistar países, tentando conquistar pessoas, né, tentando conquistar líderes, tentando conquistar territórios de influência para propagar o socialismo, e os Estados Unidos da América fazendo a mesma coisa, tentando propagar o capitalismo. Beleza? E a gente vai ver também, né, isso daqui é clássico, né, da Guerra Fria, uma corrida armamentista. Assim como a gente viu antes da Primeira Guerra Mundial uma paz armada, aqui a gente vai ver a mesma coisa, tá? Então é o RSS criando bomba atômica, é Estados Unidos criando mísseis balísticos super loucos, né? É uma corrida espacial que a gente vai ver depois, é o equilíbrio pelo terror. Um cresce um pouquinho, o outro tem que crescer mais, né? O outro cresceu mais, o outro tem que crescer mais ainda. Então é na área militar, é na área tecnológica, até nos esportes a gente vai ter uma corrida, né, para um ser melhor do que o outro, e a gente vai ter então esse período sendo conhecido como o equilíbrio pelo terror. Beleza? Vamos continuar então, vamos ver mais um pouquinho. A cortina de ferro. Quem que falou isso? Winston Churchill, né? O primeiro-ministro do Reino Unido. Ele vai dizer assim, ó, a gente tem uma cortina de ferro dividindo o mundo. E até que faz sentido, né? Se a gente for ver, a gente tem aqui os países socialistas divididos por uma linha, né, dos países capitalistas aqui na Europa, tá? Então aqui só para tu ter uma noção, né, de como que ficou a situação territorial, né, de influências da URSS depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a URSS consegue conquistar, né, todos esses países, avançando sobre a Alemanha, né, avançando sobre Hitler, né, depois da vitória na Batalha de Stalingrado, a gente tem aí uma conquista de diversos territórios que antes estavam sob o poder do Bigodinho. Tá? Então a gente tem a conquista da Polônia, da Tchecoslováquia, da Hungria, da Romênia, da Bulgária, todos esses países sob influência soviética, tá? A Iugoslávia também, tá? Mas a Iugoslávia, ela conseguiu se libertar sozinha, e por isso que ela tá do lado capitalista, digamos assim, tá? E isso vai dar alguns problemas e a gente vai ver mais pra frente, tá? E também reparem que a URSS conquistou um pedaço da Alemanha e a gente também vai aprofundar isso depois. Tranquilo? Então, só para você entender, quando você ouvir falar em cortina de ferro, é um termo para simbolizar o que divide a Europa capitalista, o mundo capitalista, do mundo e da Europa socialista. Beleza? E agora eu quero falar com vocês sobre a montagem desse conflito, né? Surgiu do nada? Por quê, né? Por que surgiu em 1947 e não em 1945? Essa é uma pergunta que geralmente é feita, tá? Primeiramente, tu tem que saber, né, que surgiu em 1947, a Guerra Fria, né? Os historiadores, eles costumam caracterizar esse ano como o início da Guerra Fria, tá? E a primeira coisa que tu tem que saber é que depois do Franklin Delano Roosevelt, o FDR, né, ser o presidente dos Estados Unidos até 1945, a gente vai ter o Harry Truman assumindo em 1945 e governando até 1953, tá? Harry Truman, esse carinha aí que vocês estão vendo na foto. Beleza? O que vai acontecer, né? A gente vai ter aí o presidente Truman. Ele vai ser um cara que ele não tá gostando, né, dessa situação de nós somos os capitalistas, eles são os socialistas, e os socialistas estão avançando muito. A gente não gosta disso, né? Então o Truman, ele vai receber um artigo, o artigo X, né, que foi um telegrama que foi enviado para o Truman por um carinha chamado George Frost Keenan, tá? O George Frost Keenan, ele vai, que era um diplomata da época, tá? Ele estava muito insatisfeito com o espaço que o Franklin Delano Roosevelt havia cedido para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles são o nosso maior inimigo. Como que a gente pode ceder espaço para Stalin e companhia? Né? Lembrando que o líder da URSS nessa época era Joseph Stalin, né, que ficou no poder aí de 1928 a 1953. Olha a coincidência, né? Eles terminam o mandato aí no mesmo ano. Na verdade, o Stalin, ele morre, né? Por isso que ele vai ter o fim aí do seu mandato, o fim do seu domínio sobre a URSS, tá? Mas enfim, né? O nosso querido George Frost, ele estava insatisfeito com o Franklin Delano Roosevelt dando muito espaço para o Stalin, né? E aí ele vai escrever 12 mil palavras, não sei, um número por aí, tá? Bastante palavras, em um telegrama conhecido como Artigo X para o Harry Truman. E ele fala assim, ó, Truman, é uma vergonha nós darmos espaço para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Devemos destruir, limitar, coibir este movimento socialista antidemocrático, anticapitalista, anti-humano, né? E a gente vai ter, então,
esse telegrama para o Harry Truman, inspirando o próprio Truman a criar, então, a doutrina Truman, né? A doutrina Truman inspirada no artigo X do George Frost, tá? O que vai ser a doutrina Truman? Vai ser uma doutrina estadunidense, né, que vai iniciar a Guerra Fria. Essa doutrina ela falava o seguinte: não dar um sequer espaço para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A gente deve ocupar todos os espaços, sejam eles econômicos, políticos ou culturais. Nós devemos ocupar o mundo todo, impedindo o avanço da URSS, para então vencermos, né, este antro de demônios, este antro de desgraçados comunistas, né? O ódio ao comunismo. Né? Então a gente sabe aí que até hoje a gente tem um ódio gigante pelo comunismo, né? Dentro dessa sociedade capitalista em que vivemos, muito por conta, né, dessa doutrina Truman que aumentou, né, essa pegada. Então a gente vai ter um maniqueísmo muito grande. Nós somos o bem, eles são o mal, né? Uma demonização do oponente, que vai acontecer dos dois lados, tá? A própria URSS também vai lançar a sua própria doutrina, que vai ser a doutrina Zdanov, né? A doutrina Zdanov, que é de 1947, no mesmo ano da doutrina Truman, né? Eles lançam uma resposta, né, contra essa doutrina Truman, e ela vai fazer o seguinte, ela vai denunciar os capitalistas, né? Os capitalistas não valem nada, eles pregam o lucro, eles pregam a liberdade, mas na verdade eles só querem a desigualdade social, eles querem se permanecer no poder e não estão nem aí para o povo, né? Então, a doutrina de Zdanov denunciando, né, as falhas capitalistas, um denunciando a falha do outro, um denunciando o que o outro tinha de pior, né? A própria União Soviética, então, vai lançar o Cominform, né, que seria, então, uma união, né, de todos os países socialistas do mundo, e não só países, né? Se você fosse de um país que não é socialista ainda, mas você quer, então você pode se unir ao Cominform, né, o partido global, né, socialista, beleza? Então a gente tem uma União Socialista Mundial que vai se reunir em diversos, né, congressos, né, socialistas. Então a gente tem o Cominform sendo essa união, beleza? Gente, está montado o conflito. Em 1947, o Truman ele aumenta o tom, né, dizendo que não poderíamos permitir o avanço soviético, no que ficou conhecido como essa política de contenção, tá? E aí a União Soviética não vai recuar, lançando a doutrina de Zdanov e perseguindo também e denunciando também o capitalismo. Está montado o conflito, como diria Raymond Aron, né, um jornalista, ativista, político estadunidense, paz improvável, mas guerra impossível. Por quê? Porque temos a bomba atômica e não queremos destruir o mundo. Então a gente vai ter o conflito montado, né, onde a gente não vai ter paz, porque não tem como nesse mundo bipolar, mas a guerra também não é menos provável ainda, né, por conta do medo da destruição em massa, uma terceira guerra mundial que poderia ocorrer. Beleza? Te vejo na próxima então. Valeu!